Aguarde 2 horas. Existe um drama muito forte em que é a parte da identidade de Arthur Fleck como Coringa. Porque durante todo o filme ele é uma pessoa sem pai, com uma mãe abandonada que passa por dificuldades, e ele trabalha como palhaço para poder gerar dinheiro, renda, para poder sustentar tanto ele quanto a mãe, as medicações dele e as medicações da mãe. Qual o problema? É que a mãe sempre escreve uma carta para uma pessoa específica. E que pessoa específica? Thomas Wayne. Thomas Wayne, o grande rico, não tão filantropo, cidadão de Gotham, também conhecido como pai de Bruce Wayne. Ele quer se candidatar à presidência, e temos um detalhe que a mãe sempre escreveu uma carta para ele falando: não, porque eu trabalhei lá 30 anos atrás, e ele, se eu visse a gente na situação que nós estamos, ele ficaria em choque. Só que aí fica aquela coisa: para que você está escrevendo cartas para Thomas Wayne? Ele acaba se perguntando muitas vezes isso. Por quê? E quando ele descobre, ele lê uma carta que diz exatamente que ele, Arthur Fleck, é filho de Thomas Wayne com a mãe dele. Não fugiu o nome aqui agora. E cara, que ele entra na loucura, ele fica louco, ele tenta descobrir sobre, ele quer tentar entrar em contato com, e aí entra um momento, nessa tentativa de se encontrar com Thomas Wayne, ele encontra quem? O pequeno Bruce Wayne. Num primeiro contato muito interessante. E aí se desenrola uma das cenas mais interessantes pra mim pessoalmente no filme, que é quando eles dois se encontram. Porque você que conhece um pouquinho do Batman, você sabe que sempre trataram o Coringa e o Batman como tanto uma oposição um do outro, quanto uma complementação um do outro. Então o que eu acho uma sacada genial desse novo filme é que quando os dois se encontram, eles estão com a mesma cor de roupa e o mesmo estilo de roupa praticamente, mesmo como se fosse um reflexo um do outro. E aí o filme brinca com você, porque ele vai falando, então o Arthur Fleck é filho do Thomas Wayne, e em outro momento ele vai falar, talvez, que o Arthur Fleck não é filho do Thomas Wayne. Então você fica ali naquela coisa, será que ele não é? E nesse momento o próprio filho do Thomas Wayne, o Bruce Wayne, está vestido e refletindo a imagem do Coringa. Então olha só que interessante, a gente tem o filho do Thomas Wayne, Bruce Wayne, aquilo que é e aquilo que poderia ter sido com Arthur Fleck. O presente, ou então a versão criança, e aquilo que a criança pode se tornar no futuro. O que é engraçado, porque em algumas HQs, algumas histórias do Batman, o Bruce Wayne já foi tanto o Batman quanto o próprio Coringa, em algumas histórias doidas aí. Então, olha só, muito interessante, né? Eles brincarem com isso, com a questão do Arthur Fleck, ora ser filho do Thomas Wayne, ora ele não ser filho do Thomas Wayne, e ele ser um reflexo do próprio filho do Thomas Wayne, que é o Bruce Wayne. O que foi? Vocês estão meio estranhos. Estão me olhando com uma cara estranha. Tá achando alguma coisa diferente? Você tá achando alguma coisa diferente? Pois bem. Então, já que vocês estão estranhos, foque em mim aqui. Foque em mim. Pra gente encerrar esse vídeo, o assunto do Coringa, a gente não podia deixar nessa parte com spoiler falar de duas coisas: as alucinações e identidade. Durante todo o filme do Coringa existem momentos de alucinações do próprio personagem. Pelos sintomas ali, nunca é falado isso no filme, mas pelos sintomas a gente consegue identificar que a doença que o Arthur Fleck tem é uma esquizofrenia, em que um dos sintomas dessa doença é justamente ter alucinações.
Então, o diretor do filme, ele escolhe por isso de forma intencional, por o relacionamento do Coringa com aquela moça e todos os momentos desse relacionamento fazer dela um ponto-chave que mostra essa alucinação. Então ele faz um convite a você entrar na mente do personagem, a entender as alucinações dele a partir do momento em que ele põe esse relacionamento, essa mulher como algo chave para te mostrar isso. Então, todo momento que tá ela na cena, você consegue identificar isso aqui foi uma alucinação. So awful, isn't it? Mas o mais massa disso tudo é que depois ela sai, isso é só um convite para entrar. Porque nas cenas que ela tá, tem alucinações, mas quando ela sai, também você pode pensar que as cenas, e você consegue ver que tem cenas que ela não tá, que também tem alucinações. E aí você fica doido, porque o filme inteiro, então, pode ter sido uma alucinação. Então você fica bitolado no filme pensando qual parte foi alucinação, qual parte não foi alucinação. Inclusive o próprio final você pode questionar, dizendo, será que isso realmente aconteceu? Porque quando ele está ali no manicômio já e está falando com a psiquiatra, e ele fala aquilo que você não entenderia o que aconteceu, ele pode ter contado algo da mente dele, inventado algo ali, ou realmente ter contado aquilo que realmente aconteceu. E realmente para enfatizar o realmente. E é isso, então você pode questionar o filme, que você entra dentro da mente do personagem, você está vivendo junto com ele ali, e até mesmo como ele não sabe o que é real e o que é alucinação, você sai do filme assim, o que é real e o que é alucinação, quais cenas foram reais e quais cenas foram alucinações. Então fica aí o questionamento, você acha que o final foi real ou você acha que o final foi uma alucinação da mente de Arthur Fleck? E para finalizar, a gente não poderia deixar de falar sobre identidade, porque esse filme é sobre identidade. Ele é um rapaz que não tem identidade, e porque ele não tem identidade, ele pode se tornar o Coringa, que é uma identidade. Então, como é uma origem do personagem, é alguém se tornando o Coringa, e o Coringa tem uma identidade própria, só alguém que sem identidade poderia, olha que genial, só alguém sem identidade poderia se tornar o Coringa, né? Então, você tem esse personagem totalmente flácido, totalmente uma moeba, realmente, uma moeba. E por causa disso ele é muito reativo, né? Ele não tem identidade própria, então ele somente reage àquilo que acontece à volta dele. Então, as coisas começam a acontecer, ele simplesmente reage a isso que está acontecendo. E até mesmo as poucas coisas, poucas bases que ele tinha, ele vai perdendo no decorrer da vida. As poucas bases que ele tinha achado, ele perde. Descobrindo que ele não é filho da mãe dele, que ele achava que era. Ele não é filho do pai, que ele achou que era. Ele não é nem comediante, porque ele perde o emprego, ele é fracassado, não consegue ser isso também. Ele é até zoado no programa que ele amava, e é zoado pelo ídolo dele, aquele cara que ele tinha como referência, né? Então ele perde todas as bases que uma vez ele encontrou, e quando ele se encontra totalmente perdido, ou seja, sem as bases, sem aquilo que eram os axiomas dele, frases da mãe, né? Perderam sentido porque ela perdeu a autoridade sobre a vida dele, porque ela não é mais a mãe dele. Então quando ele perde tudo e ele não tem identidade nenhuma, o que ele faz? Ele se apoia naquilo que ele fez, ou seja, ele começa a se apoiar nas atitudes que ele tomou, o que é o erro, porque ele se define por aquilo que uma vez ele fez. Então o Coringa nasce naquele momento do metrô, aquele momento fatídico do metrô, onde ele vai e mata aquela primeira pessoa. Aqueles caras que estavam zoando ele reage a isso e acaba matando um. E aí ele passa de alguém sem identidade, alguém que não é visto, para assumir aquilo que a sociedade está falando que ele é, aquilo que aquela atitude criou, ou seja, o palhaço assassino, o palhaço que matou a galera. E ele começa a ver esse alter ego dele espalhado por toda Gotham City, não é? Onde todo mundo começa a usar dele como um arquétipo dessa luta contra os ricos, contra o próprio Thomas Wayne mesmo. E ele se torna um símbolo da cidade por uma atitude que ele fez, por esse ato. Então esse ato gera um símbolo, e ele começa a ver que esse símbolo é visto, enquanto ele, Arthur Fleck, não é visto.
Então, ele, como que o cara totalmente sem identidade faz, ele se apoia naquilo que ele fez, ele começa a se confundir e achar que ele é aquilo que uma vez ele fez. O que tá o erro aí? Porque você não é aquilo que você uma vez você fez. Você não é definido pelo erro que você tem. Você pode ter errado uma vez. Você foi e errou uma vez, mas aquele erro não te define. A sua identidade não é aquilo que você faz, é aquilo que você é. Uau! Então ele, um cara sem identidade, desesperado para ser visto, desesperado para ser notado, percebe que um lado criou esse símbolo e ele começa a achar que ele é esse símbolo. Então ele vai e assume essa identidade de palhaço do crime. But I do. Então ele se torna aquilo que a sociedade acha que ele é, ele se torna o Coringa. E el caos se instaurou. Can you introduce me as Joker? E é isso aí, galera. Então, se você gostou desse vídeo, envie esse vídeo pra galera, pra alguém que já assistiu Coringa, aquele que não assistiu Coringa, que tá com receio de ver, vale a pena. Manda esse vídeo pra ele, curta esse vídeo se você gostou, deixa o seu likezinho maroto aí embaixo e também aquele comentáriozinho bacaninha. Vamos conversar aqui embaixo nos espaços dos comentários e até o próximo vídeo. Espero que você tenha gostado e um grande abraço da trilha que deixamos. Não é mesmo, Lucas? Você não tá vendo ele? Você tá alucinando também? Você achou que ele tava aqui? Você acha que ele não tá aqui? O que tá acontecendo?